as suas energias, meu Pai. Possa, meu Pai, ter, Pai, graça, força também, meu Pai. Ele dá ensinamento da tua palavra, meu Pai. Abençoa, meu Pai, viva a tua bênção, meu Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui, Pai. Abençoa nossa irmã Filomena, meu Pai. Senhor, mexeu você aqui, Senhor da glória, meu Pai. Abençoa todos, meu Pai, que disse irmão. Abençoa a tua vitória, meu Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, amém? Irmão, a Bíblia Santa Ceia amanhã às 9 e às 18h30. Para todos que são membros da Igreja dos Amores, tem comunhão com Cristo Jesus e com a igreja. Vamos receber o céu de Deus com palmas. Bem saúde, amada igreja, paz em Cristo. Amém. Pode sentar, graças a Ele, ao Senhor. Podemos dizer assim, segundo a palavra de Deus, nos deu a vitória em Cristo. Jesus, o Senhor da glória. E nós sentimos esse efeito através da própria palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. Como o irmão estava falando, cada coisa, não é? Falar qualquer coisa, Deus é vital. Ele está mostrando que ele mesmo é só tem qualquer coisa, né? Porque ele tinha que falar qualquer coisa, então só tinha aquilo mesmo. Não descobriu quem é o verdadeiro Deus. Ele diz, né? Onde estiver 2 ou 3, estou eu aí, com a mesma presença de uma grande multidão. Onde está uma grande multidão, Cristo está presente, Ele é presente, Ele não chega, Ele é presente. E para uma pessoa única, Ele também é presente. Né? Pregou para Nicodemos, pregou para a mulher samaritana, e quantos que talvez nem relatado está na palavra, registrado na Bíblia, porque se fosse registrar tudo que o Senhor fez, a Bíblia não caberia e não poderia carregá-lo. É uma realidade disso, a palavra. Mas o importante é que Jesus, o Senhor da glória, Ele prega para quem gosta de ouvir a palavra. Ele diz: quem quiser, tome de graça, não é? Tome de graça da água da vida, da fonte da água da vida. Então, é chegado o nosso conhecimento que o Senhor é presente aonde estiver uma pessoa, ou 2 pessoas, ou mais pessoas, Ele, na verdade, é presente. Quero convidar a minha esposa para dar sua participação. Vamos, como de sempre, louvado ao nome do Senhor, que permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! E graças ao Senhor, nosso amado Deus. Aleluia! Graças a Deus. Amém. Bem-aventurado Senhor, o Senhor como pesará, Ele tudo ainda tem, e assim não quero mais. Aqueles que seguem fielmente os
Meu Deus, nosso Pai. Pai, na tua Filho presença. de Deus, Reino Filho o do Senhor, Pai. perdão no nosso Em nome pecado, do no Filho nosso amado, passado. Você não permitiu Deus, que Deus, a Deus, nossa Pai, casa, nossa Pai. família, o seu Todas servo, as os cidades, Pai. pastores, os seus A filhos, autoridade na casa, divina, aqueles que foram a levar a autoridade palavra real, com a justiça. polícia Ah, meu Pai, rodoviária, cidade, Senhor, Pai. Livre, Pai, a do teu todo povo, mal, Senhor, a igreja o que filho da você sua vida, você não Senhor, Pai. quer É abençoar, Ele que foi o cumprimento da vida, Senhor. Senhor, Pai, filho de Deus, Pai. repreender os filhos na vida do diabo e dar um grande livramento, meu Pai, a nossas vidas. Dá um grande livramento, meu Pai, aos teus servos, abençoa a tua igreja. Da tua igreja, meu Pai, que você nos vai dar no coração. A tua graça, a tua misericórdia, o Senhor. Abençoa, Pai. E abençoa os nossos filhos, Pai. Deus, Amanhã, todos amanhã. que fazem a tua obra, Pai, nos ajudar a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Jesus. Graças ao Senhor, nosso Deus. Vamos já meditar na palavra de Deus e em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Glória a Deus. Vamos essa meditação da boa palavra do Senhor, nosso Deus. A epístola do apóstolo Paulo, segundo escreveu na inspiração do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos essa meditação da boa e gloriosa palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Aleluia. Para nós meditar na boa palavra do Senhor, que nos orienta a cada momento a mais. A palavra de Cristo vai nos orientando de momento a momento. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Graças a Ele, o Senhor. Aqui fala sobre os irmãos e a perseverança, o aviso referente à palavra de Deus. Analisando bem, vamos ler um trecho do versículo 1 até o versículo 9 e 10, para a glória de Deus. Os irmãos que encontraram, os irmãos também. Graças ao Senhor nosso Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos ensine, porque vós mesmos sabemos muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repetindo a destruição. Diz aqui a palavra de Deus. Como as dores, como as dores de parto. Aquele que está grávido de maneira de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia os surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, olha que maravilha, filhos do dia, e nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas viemos,
Estamos nesse trabalho de disciplina cristã, compreensão da palavra para uma melhor convivência com Deus, conosco e com o próximo. Como diz a própria palavra do texto, se aquele que gosta de paz, ele sempre recebe condição de paz. Ou distribuímos paz para os que gostam da paz. Agora vemos bem, analicemos bem a palavra do Senhor, que desde que Jesus revelou-nos o processo da salvação, também Ele não deixou a palavra em meio termo, nem tampouco deixou alguém confuso, porque, como sempre tenho comentado, a Bíblia diz que a salvação, ela vem junto com a virtude do Espírito Santo, para nos dar um esclarecimento nessa mesma palavra. Obrigado, meu querido. Deus te deu seu bom galardão, hein? E não um copo de água serve em lugar de serve, recebe galardão de serve. É uma realidade na palavra, a palavra de Deus, assim que funciona. E estamos comentando, então o apóstolo instruía muito bem a igreja com cuidado, e até ele expressou sempre nos tempos das estações: não necessitais que eu vos ensine, porque nós bem sabemos que o dia do Senhor, ou seja, que o Senhor virá, ou seja, o dia do Senhor acontecerá como um ladrão de noite, quer dizer, quando não se vigia e quando não tem lugar para descanso. Porque à noite, além de você não saber, você não se enxerga, olhando na cultura que a Bíblia foi escrita, não se enxerga para onde vai, porque noite é escuridão. Mas é interessante que não é para nós que Jesus virá como ladrão, não é para nós. Sabe quando Jesus veio para nós? O dia que aceitamos a palavra. Aleluia! Ele manifestou a nós, através de ouvir a palavra, e para nós Jesus já veio. Ou não, irmão? Já não, irmã Zezinha? Já, porque nós aceitamos a palavra e Ele já veio para nós. A Bíblia nos garante isso com toda a segurança, e ainda Ele explicou, dizendo que vem também a vinda de Cristo. Estão falando aí, que eu estou referindo, a primeira palavra refere a aceitação. A aceitação, ela traz a revelação, claro, da salvação, desde que nós aceitemos de coração. Aí, para uma melhor explicação, segundo lemos aqui na palavra, quando disser a paz e segurança, quer dizer, vem o sinal antes do arrebatamento da igreja, vem o sinal do anticristo, com a expressão de uma falsa paz. Falsa paz se refere a uma organização, talvez mesmo até econômica, mas a espiritual geralmente não acompanha, porque na verdade o ser humano, ele se confia mais na
Segunda parte, a horizontal, é a parte terrena, é os bens terrenos que são bons, são dados por Deus, mas a salvação está além dos bens terrenos. Nós vemos nos dias atuais e no passado também, que é o envolvimento com esta vida. Não quero generalizar, a Bíblia também não generaliza, mas alguns cuidados com esta vida para muitos são mais convividos com a vida eterna. E aqui a palavra vai nos referindo que esse tipo de pensamento e ações leva as pessoas a sentir dores espirituais. O apóstolo, como ele faz aqui um comentário sobre a parturiente, as que estiverem com dores de parto, não é literariamente dores de parto, mas as pessoas que estiverem envolvidas mais nas coisas desta vida do que nas coisas do futuro, a palavra nos diz que não escaparão. Por quê? Porque o que nos leva, como lemos na palavra de Deus, nos revela, nos identifica quem somos nós. É a luz da palavra. A luz da palavra de Deus nos traz a sua eficácia, o seu pleno valor, como nós éramos ou onde estávamos e agora estamos em Cristo, valorizados por Ele nesta palavra, ministrada por Ele, pelo próprio Senhor da glória. Aleluia! Aleluia mesmo. Então diz a palavra, versículo 4: mas vós, irmãos, já não está em trevas, está vendo que maravilha? Para que aquele dia apareça, diz aqui a palavra, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então nós nos alegramos e sentimos, até mesmo reforçados na fé que a nós é dada exclusivamente pela graça de Cristo. E com esta através desta aceitação, o que ocorre em nós? A própria palavra nos diz que nós já não estamos mais em trevas. Para que quando a trombeta tocar, você poderá dizer: ai, a trombeta tocou, não sabia. Não. Quando a sétima trombeta tocar, que os salvos, os que hão de subir, ouvirão e dirão: eu já estava esperando. Aleluia! Eu já estava esperando. Por quê? Porque a preparação da palavra, classificada como luz, ela permanece nos que esperam a vida de Cristo, porque foram revelados pelo Espírito Santo. Na verdade, isso é muito edificante. É uma segurança plena. Nenhum dos salvos vão ouvir a sétima trombeta e se ficar assustado. Eles ficam, ou nós ficaremos maravilhados. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra do Senhor nosso amado Deus. Então você fica maravilhado. Eu vou voltar aqui lá no mesmo livro que é Tessalonicenses, no capítulo 11. Vou voltar.
bem, ou como nos idos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus vivo, e foi houve conversão, que nos leva à mudança de atitude do errado para com o certo, e agora estamos debaixo das maravilhas de Deus, aleluia, sim, debaixo das maravilhas de Deus. Olha o versículo 10 do capítulo 1 aos Tessalonicenses, primeiro mesmo. A esperar dos céus o seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então nós não estamos debaixo do quê? Da ira, mas debaixo da promessa, o acordo, a misericórdia e a salvação só nos traz uma boa lembrança. Lembrança da alegria por ser salvos. Analisemos bem as colocações do homem que ele mesmo aprendeu com Cristo, na prática e também, ou seja, na teoria e na prática, porém também na virtude do Espírito Santo. É lindo a palavra do Senhor nosso amado Deus. Então nós estamos vivendo em um tempo agitado, e cada momento mais, a agitação vai aumentando, mas é o contrário. Quando o mundo vai se agitando, o cristão vai se maravilhando com Cristo. Glória a Deus. Estão compreendendo? E quando compreende, a palavra diz que a gente atende melhor aquilo que ouviu e compreendeu. O mundo, como estou referindo, cada momento está agitando. É uma luta referente à ganância, referente a ela. Tem muito, mas não é suficiente para uma pessoa, quer mais. E a ambição vai cada vez mais sufocando o ser humano. Só que a palavra de Cristo nos tirou do sufoco. Eita, Deus maravilhoso. Nos tirou do sufoco. Paulo estava dizendo, né? E agora, mas hoje não estás mais em trevas. Para que aquele dia surpreenda, de maneira que você, como uma pessoa que está desapercebida, alguém que está desapercebido, e de repente aparece lá um aviso, e ele não se preparou para glorificar a Deus. A época agora é diferente. A época é época de os que recebem a palavra está no processo da luz. E a palavra ela é conhecida na Bíblia Sagrada como luz, porque a luz ela mostra os mínimos detalhes. As coisas mínimas se manifestam através da luz. E como nós vemos no versículo 9, para ir por último, nós estamos com a matéria hoje, ensinamento aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Foi feita a leitura, e o dia do Senhor irá como um ladrão de noite, mas não para nós. Aleluia! 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 Não para os salvos. Para os salvos, nós já temos o Espírito Santo que nos ilumina. Desde
essa terra que estamos pisados até na glória. É uma iluminação em ação direta para cada pessoa. Diz a palavra do Senhor. Nós vamos voltar para o mesmo capítulo novamente, 5 de Tessalonicenses. E aí continuou o Senhor dizendo, versículo 8: Mas vós, aqui a palavra do Senhor, mas nós que somos do que? Do dia. Está bem esclarecido, por isso que a salvação, ela traz contentamento suficiente para os que precisam serem socorridos, como diz a própria palavra de Deus, em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É o tempo que a pessoa ouve a palavra e crê, para a produção da justiça, e passa a viver pela fé salvífica em Cristo. Tessalonicenses capítulo 5, no comentário, e assim por diante. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, né? Vestindo-os da couraça da fé e da caridade. Dizer que a palavra tendo o capacete, a esperança da salvação. Todas as coisas necessárias que convêm com a salvação, condiz com a salvação, é concedido a nós de graça. De graça. Caridade é o ponto central de perseverança. A caridade. A caridade, ela testemunha plenamente da perseverança em Cristo. A caridade, ela é conhecida na Bíblia como o primeiro privilégio que Deus nos dá. Aleluia! O primeiro privilégio que Deus nos dá é a caridade. Ele lança o fundamento hoje, porque a palavra serve para nós amanhã. Prestemos bem atenção agora, porque ela servirá para agora, servirá para amanhã e o tempo futuro, não é? E por isso que quando a pessoa passa a conhecer quem ela é e o que Deus fez com ela, mesmo mediante atos e baixos, às vezes questões de família, problemas familiares, pessoal, social, às vezes emocional, assim por diante, físico, mas nada nos tira o vínculo de honra que o Senhor nos deu. Quando a palavra diz que Ele nos deu o seu amor, a palavra está dizendo que Ele nos capacitou para testemunhar dele com a capacitação que vem dele. Glória a Deus! É uma realidade. Nesta palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quando quem entende busca também, diz aqui a palavra, o capacete. O capacete se usa onde? Nós temos a mente saudável. A mente com a saúde espiritual suficiente para a convivência com Deus, com a pessoa e com o próximo. É a estrutura do sobrenatural de Deus atuando no natural que é o homem, o ser humano, ainda em fraqueza, mas a credibilidade através da palavra de Deus
nos faz feliz. Quando interpretemos a palavra de Deus, tudo se torna, contribui para uma melhor criatividade nesta palavra. Couraça da fé, a caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Sabe que a capacete que estamos comentando é justamente o benefício da mente. Tanto ajuda a pessoa a não caducar a mente, ajuda a pessoa a não se caducar, e a mente também ela nos capacita para que não ficaremos desapercebidos, porque o pensamento está na mente. Vai da mente para o coração, para assim por diante, coração para a mente, e a mente de Cristo é uma mente que sempre foi e será nova. A mente de Cristo é a mente nova. É um Cristo antigo, mas um Cristo novo, que nunca se envelhece. É uma realidade dessa palavra. Eu quero ainda voltar lá no capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos ler a palavra e crer para a justiça. Glorificados é o nome do Senhor da glória. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 16, a palavra do Senhor, nosso amado Deus, nos exorta de uma maneira toda especial. Graças a Deus. Aqui a palavra é versículo 10, perdão. No capítulo 2 do 1 Coríntios 2:10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aqui o Espírito está em E maiúsculo, Espírito Santo. Maravilha. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra sempre nos exortando. E esse texto que vai cada momento nos instruindo, e a gente crendo, sabe, irmãos e irmãs, crendo contribui para crescimento em justiça, e o justo viverá da fé. Mas como eu tinha citado antes do último versículo, o versículo 16, porque quem conhece a mente do ser humano, diz aqui a mente do Senhor, para que nos instruí-lo, para nos instruí-los, mas nós temos o que, irmãos? A mente de Cristo. A mente de quem? Cristo. Olhe bem, então não tem rodeio. A vitória é certa. A vitória é garantida. A segurança é máxima. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Porque a mente de Cristo é uma mente, como já expressei uma vez, mais de uma vez até, mas é bom reforçar, a mente de Cristo não envelhece. A mente de Cristo é sempre nova. Ela todo momento, a mente de Cristo é nova. E o apóstolo mostrando o cumprimento real, a riqueza de Deus voltada para nós, referente e presente que os salvos recebem agora, ele expressa.
ninguém sabe, ninguém instruiu para conhecer a mente do Senhor. Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Se Cristo sabe do futuro, também a nós revela. Isto é, as qualidades de paz, o Pai no sentido geral, Deus no sentido singular, aquilo que Deus tem, atributos, qualidades, para Ele é somente dele. Mas as qualidades que Deus tem para os filhos é para os seus filhos. E quem é filho de Deus? Todos quantos receberam a palavra. Foram feitos filhos de Deus, herdeiros da promessa, mediante o benefício pleno de Deus, a sua bondade incomparável para conosco. Às vezes as pessoas, para identificar a salvação, alguns complicam tanto que nunca chega à conclusão geral necessária. Mais uma pergunta para a igreja: se os irmãos souberem, já descobriram, respondam, se for possível. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Analise que às vezes a pessoa ela recebe a salvação de uma maneira rápida e objetiva, sem complicação, mas não descobriu que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender. Estão compreendendo? Amém. Ou não é? Vou dar um exemplo. Os irmãos conhecem também, os irmãos. Uma mulher saiu como pecadora para ir buscar água. Tirar água do poço. Em horário contrário do horário que as pessoas tiram água. Ela foi meio-dia, vocês não sabem quem é a mulher. A mulher samaritana. Ela foi tirar água meio-dia, por quê? Era um sinal de quem estava depressivo, isolado, revoltado com si mesmo, e com a humanidade. Ela estava no estado de isolamento social, espiritual, emocional. Ela estava totalmente arrasada. Geralmente, na cultura geral, né? Onde se usa tirar água, ir buscar água, água encanada, mas naquele tempo não tinha essa facilitação, e as pessoas buscavam água cedo e também à tarde, menos meio-dia. Às vezes a distância era longe, como sabemos, alguns sabem, mas era tarde ou de manhã. Encontrava, se relacionava, conversava, saudava, e ia embora. Mas tirar água meio-dia, a menos que uma pessoa não quisesse encontrar ninguém. E foi o que sucedeu com a mulher samaritana. Eu vou tirar água meio-dia, mais ou menos, que eu não quero encontrar ninguém. Estou isolado. Por incrível que pareça, quem a me encontrou lá? Uma pessoa que ela não queria ver nem de perto nem de longe. A irmã está compreendendo? Ela não queria ver judeu nem de perto nem de longe. Era um preconceito extremista em tudo. Agora ela encontra lá, irmão, de mal. Uma pessoa que ela não queria encontrar, um judeu. A depoimento dela já declara, estou só dando exemplo sobre a doutrina mais fácil de se compreender, porque
foi feita a pergunta, e estou explicando, a Bíblia explica, para que entendamos e vivamos melhor. Aí, o que aconteceu? Aparece lá uma pessoa que ela não queria de maneira nenhuma ver aquele homem. Quando o homem pediu água para ela, abriu de água, não é? Deus é assim, o pecador pega, corre que Deus lá atrás buscar. Glória a Deus! Ele passou por Samaria, por aquela região, por causa que a missão é teria que ser aplicada naquela mulher. Corre, igual Adão. Adão tentou esconder no esconderijo da ignorância, não foi isso? No esconderijo da ignorância, porque Deus perguntou: onde você está? Não? Estou escondido. Como que se pode esconder de Deus? Só ignorantes que fica naquela destruição. Aí Deus corre e vai buscar Adão. Vem Adão, vem aqui, volta. Juntou o casal, decorou cordeiros, tipo de Cristo, passou sangue no casal, e o casal voltou à reconciliação, mas estava correndo de Deus. Estou fugindo de ti, não quero ti. Mas Deus não é o Deus carrasco, é o Deus que é o Deus forte, que ajuda o fraco, até que o fraco se torna forte. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. E concluindo a história da doutrina mais fácil, a conclusão é que aquela mulher conviveu, aceitou a palavra. E ela deixou a sua vasilha e já saiu do poço como missionária. Aleluia! Agora eu pergunto para a igreja: é a doutrina mais fácil de se compreender ou não? Ou não é? Só que não tem os exemplos, não observa os exemplos práticos da Bíblia Sagrada para ter esta conclusão. Não sei se é porque, infelizmente, existe ameaças. Você vai dar aquele evangelho bem, destrói, não constrói, desanima e não anima. Às vezes muitos passam por esse processo que a mente fica um pouco ou mesmo debilitada. Mas aí a conclusão, ela deixa a água, a vasilha de água, a vasilha tirar a água. Ela era tão extremista que ela veio tirar a água dele. Ela não podia emprestar a corda, no caso o sarilho, para Jesus tirar água. Ela falou bem assim: o poço é fundo e tu não tens por que tirar. Mas ela tinha. Interessante, meu irmão, né? Ela era tão extremista que ela falou: tu não tens que tirar, porque tirar água, e eu não vou te emprestar os meus preparativos que eu tenho para tirar água. Se você quiser, que faça. Terrível a situação. Ela podia tirar, mas de repente Jesus, ele usou a quarta dimensão do Espírito Santo, que é o Espírito do conselho. Conselho, mulher, palavra branca, sóbria, acolhedora, isenção da lei, não pedra por pedra, mas as pedras caíram por terra e o amor tomou posse. Glória a Deus! Por isso que todos os membros do corpo de Cristo devem passar pelo processo de ensinamento, porque as dúvidas vão chovendo. A gente observa a perda de crente, uma pesquisa mais antiga, havia mais ou menos mais de 90% de perda de crentes. A porta de saída seria maior do que a porta de entrada. E não refere a ser tudo falta de ensinamento, mas uma grande parte é.
conversei com pessoas afastadas que não voltam porque pecou. É quase ensinamento. A pessoa, por que você saiu da igreja, irmão? Ah, peguei. Mas ele não aprendeu que a gente é falho, pode cometer falhas, mas tem uma chance, tem a oportunidade de pedir perdão, de crer no perdão e marchar com o Senhor, porque é filho da luz. O justo ele pode cair, mas Deus levanta porque ele é justo. Glória a Deus. Pedro caiu, o pecado é conhecido de todos, mas Deus ergueu porque Pedro se tornou justo. E se todos os membros aprendessem isto, a perseverança era muito mais. Verdade mesmo, é uma realidade nessa palavra. Vocês todos estão compreendendo. Agora nós dizemos bem, pela bondade de Deus, ele nos fez justo? Essa pergunta. Por meio da bondade de Deus, ele fez com que nós sejamos justos ou não? Fez ou não? Não para a nossa exaltação, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Você pode dizer, eu posso dizer, com a humildade que Deus nos deu. Graças te dou, Senhor, porque tu me teve por fiel, quando no ministério e fazendo com que eu seja uma pessoa justa. Pessoa que reconhece o erro para se desviar e a verdade para abraçar. Isso é justo. Não é que somos justos porque não temos falhas. Não. Nós somos justos porque Ele fez com que nos convertêssemos dos ídolos. E cremos nesse único Deus, como Deus verdadeiro e Cristo, em que Deus enviou para conosco. Aí esse depoimento é considerado as pessoas como doméstico da fé, mas a fé salvífica não é fé em objetos, fé em coisas parecidas, não. Visível não. É fé invisível. Aquela fé que você não está vendo ao resultado literariamente, mas está crendo no trono da graça. Então nós não temos como descartarmos que Deus nos fez justos, para que possamos vivermos por meio da fé. Esta fé que nos traz especialidade e transferência da segunda para a primeira ressurreição. De povo classe B para povo classe A. Será que nós somos classe A ou classe B? É a Bíblia que diz, e Jesus sabe o que está falando. Nós éramos classe B no passado, mundo do pecado. E Ele nos tirou das potestades, das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então agora nós era povo de classe B e agora somos povo de classe A. Porque a palavra diz, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Não é o que nós quisermos, estamos dizendo de nós mesmos. A palavra nos diz. As epístolas de Paulo, aqui de Efésios, fala muito bem, principalmente nos capítulo 4, 5 adiante, 4, 5, no geral, fala sobre isso. E nós estamos no tempo de sentir bem mais seguros, porque é isso que estamos comentando sobre o processo da salvação, é justamente a palavra de Deus em forma de
Plenitude. Plenitude. Que é o todo de Deus, o necessário de Deus, atribuindo a nós, para que nós passamos a sentir aquilo que Ele quer que sintamos. Sejamos sóbrios, cautelosos, sejamos cautelosos, porque a cautela dá tempo de você observar o mal, prever o bem e assim sucessivamente. A cautela, para, como vemos, tantos resultados importantes voltados para os que querem servir a Deus com verdade, porque a sua palavra a nós é revelada, e nós vemos aqui, quando vimos a palavra do Senhor na glória, e eu quero dar um resultado ainda em 1 Coríntios 2:12, mesmo onde nós estávamos. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aí, versículo 12, do capítulo 2 de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, que a nós é dado, está compreendendo? Gratuitamente. Isso é que você tem a preocupação de pedir. E já não tem aquela preocupação de fazer para receber, é receber para fazer. Primeiro Ele nos dá, depois nós aplicamos aquilo que recebemos dele. Aleluia! Mas nos dá gratuitamente, sem nenhum processo de prevenção para receber, feito por nós mesmos. Não, vem por Ele mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz a palavra de Deus, é tão bom, que ganhamos cada momento a mais sendo instruído. Mas o versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que ele está? Versículo 11. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo para responder, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para a igreja e eu mesmo responder a pergunta segundo a Bíblia. Por que os irmãos estão aqui? Porque tiveram vontade. Está compreendendo? Nenhum está, creio que ninguém está aqui debaixo de ameaças, mas por liberdade própria, porque quem ensinou as coisas de Deus para que devemos saber o seu segredo? O Espírito de Deus que está em nós. Glória a Deus! Porque sentiram Vontade. Sentiram o quê? Vontade própria. Essa vontade veio de onde? Espírito Santo. Veio de baixo? Veio somente do homem? Ou essa vontade veio de cima? De cima, porque é importante nós analisar, irmãos e irmãs, que o que nos desperta, que nos comove para abrir as nossas mentes, para que as nossas mentes sejam abertas, para considerar e receber a palavra, é o Espírito de Deus. Paulo pregava sempre igual Jesus pregava, ensinando. Depois vem a cura, vem milagres, mas o ensinamento é o ponto essencial. E a palavra diz no capítulo 17 de Atos, nas pregações de Paulo, vou fazer um sentido mais geral,
que Deus abriu os corações daquelas mulheres, daquele povo, para que ouvisse e aceitasse a palavra. Olha que coisa linda! Ele pregando e Deus abrindo os corações, para que eles, o povo, recebesse a palavra. E quando a palavra ela é acolhida em um coração, a pessoa recebeu tudo que precisa de Deus. Não falta nada. Como diz o próprio salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A palavra faltará, mas faltará no futuro. No português corrigido da própria Bíblia, a expressão correta é esta: o Senhor é meu pastor e nada me falta. A prevenção, o socorro, a providência de Deus está no presente agora. Glória a Deus! Nada me falta agora. E no futuro, nada me faltará. De uma maneira ou de outra é importante a boa palavra de Deus. Quem está compreendendo? Voltando e observando aqui no encerramento no capítulo 2, 5 de Tessalonicenses, 1, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse encerramento tão importante desta mesma e gloriosa palavra do Senhor nosso amado Deus. Nós estamos aprendendo sobre a convivência com a palavra, e a confiança na palavra e o discernimento desta palavra. Aleluia! Olha o que diz a palavra aos Tessalonicenses 1, versículo 9. Nós já tivemos os comentários sobre esse texto hoje, sobre o ensinamento sobre Cristo virá como ladrão, mas não para os salvos. Foi isso que nós aprendemos, e é o que está escrito e é digno de aceitação. Como para os salvos, ele virá como noivo. Muito lindo a palavra. E houve um som de festa guitarra na glória e a trombeta tocando. Está vendo, noivo? Oh, maravilha! Ó, versículo 9, capítulo 5 das Tessalonicenses, 1. Porque Deus não nos destinou para o quê? A ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos beneficiou. A palavra aquisição é uma palavra que explica a maneira como alguém foi beneficiado. A pessoa compra, por exemplo, um imóvel e vai pagando, ou outro objeto qualquer. Quando termina de pagar, se é o imóvel, a pessoa recebe a escritura. Ela recebeu uma garantia, uma coisa boa que lhes dá a garantia de continuar com aquele imóvel. Agora Jesus é assim. Você ouviu a palavra hoje? Ele te dá a escritura hoje. Aleluia! Aleluia! Hoje ouviu a palavra, por isso que Hebreus 3, versículo 7 diz a palavra de Deus. Portanto, assim diz o Espírito Santo, quando ouvides a voz do Senhor, Deus, não endureçais os vossos corações. E na mesma hora, ele sai do projeto da ira e entra no sistema da vida eterna e é beneficiado com o diploma de salvo. Glória a Deus! Funciona tão bem assim que vale a pena continuar. Não hoje, mas de acordo com a coordenação, creio que no próximo sábado, se tiver um evento assim, estaremos continuando com a matéria do ensinamento.
Aí o ensinamento salva, mas conserva os salvos. Está compreendendo? Quando você coloca aí uma ideia fora do contexto bíblico referente à salvação, e acaba sendo uma pessoa conhecida como uma pessoa que é apostate da fé. Ela muda o esquema de crer. Não perde a fé, mas perde, poderá perder a essência da fé cristã. Deus continua nos abençoando, nos abençoando. Compreenderam bem a palavra? Nós somos justos? A pessoa pode dizer, mas no Salmo 14 diz que Deus olhou para a terra, não viu o justo sequer, mas ali o salmista está referindo que ainda o único justo que não teve nenhum pecado foi Jesus. Só que nós pecamos, nós através do arrependimento, o Senhor nos deu esse título de sermos justos, por causa do arrependimento e o benefício, a aquisição, o diploma de salvo. Aleluia! Glória a Deus! Quero nesse momento já parte das ofertas. Daqui a pouco passarei a palavra para o Arquivaldo, respaldar os avisos. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Oferta como gratidão a Ele, porque Ele fez tudo por nós. Fez tudo. Aquilo que irá de acontecer no futuro para conosco, lá no passado Ele já fez. Oh, aleluia! Ele já fez tudo por nós. E no momento certo, Ele vai aplicando a palavra. Quem trouxe a sua oferta, presente com alegria. Senhor Deus, Pai poderoso em Cristo Jesus, teu amado Filho, que está na terra do teu povo, Senhor da glória, que ouviram a tua palavra. Senhor, e os que creram só bem-aventurados constantemente. E o Senhor de toda a glória recebe a oferta do símbolo que o Senhor tens preparado para o teu povo, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro. Que assim seja. E graças a Deus. Pode colocar o pé nas salas, com amor, com alegria. Tem também os envelopes. Nós estamos no novo lugar. Se alguém quiser, tem esse os envelopes. As irmãs podem passar. Passa aí, por favor. Passa aí, por favor. Você pega o que Deus preparar. Você traz a sua oferta para ajudar na obra de Deus. Com amor, mais que Deus sempre ajudou primeiro, claro que sim. Ninguém pode negar isso, porque a Bíblia garante. E Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então Ele é o primeiro mesmo a cuidar de nós. Em tudo. Diz a palavra. Então você poderá pegar o seu envelope pela fé em Cristo. Deus continua nos abençoando. Quem toca nos corações é o Deus vivo. É o Espírito de Deus, que Ele é Deus vivo, que toca em cada coração.